E uma coisa já chama atenção logo de cara, né? Fim de semana vai botar os caras pra jogar, Lê. Até porque a situação no Campeonato Mineiro também não é boa, né? E o Cruzeiro, o Pedrinho já deixou bem claro isso, né? Ele quer título. Ganhou a copinha e comemorou bastante, tem que comemorar. O Campeonato Mineiro também, que o Cruzeiro não consegue dar a volta olímpica faz algum tempo. E nesse momento não estaria na fase semifinal. E ele falou do ritmo, né? São apostas, né, que o treinador faz, a comissão faz, né? Não é só o treinador, nesse caso, porque tem a parte de fisiologia, a parte médica, a parte de preparação física. De repente, se ele estica um pouquinho mais a corda nesse começo, ele pode perder jogadores importantes pro início do Campeonato Brasileiro, porque por mais que você faça o treinamento, que você aproxime o treino do jogo, no jogo sempre você dá um gás a mais. Sempre você vai se esforçar mais e numa dessa você pode ter um prejuízo aí clínico, mas de qualquer maneira sentiu o Tite bem abatido, não podia ser diferente. Eu acho até que ele nem tenta mudar muita coisa, cara. Você pegar os 2 jogos aí anteriores que o Tite comandou a equipe titular, ele manteve a mesma formação, exceto pelo Vidalba, né? Que acho que conforme o Vidalba vai ficando fora, a gente vai vendo o quanto ele era importante, né? Porque o Jonathan Jesus ainda não tá pronto. E o João Marcelo também, infelizmente, depois da lesão, ele não voltou. Simplesmente não voltou. Então, ele manteve o mesmo time nos 2 jogos. Aí, nesse terceiro jogo, poxa, o Gerson foi contratado para jogar. Ninguém vai gastar esse montão de dinheiro. E, tecnicamente, o Gerson é bom mesmo. E vou falar uma coisa aqui, o Gerson, entrosado, com confiança, ele é o melhor do time. O Gerson é o melhor do time. Então, ele tinha que colocar o cara pra jogar. No terceiro jogo que ele colocou os titulares, ele colocou o Gerson pra jogar, eu achei até natural. E não mexeu em mais nada. Nem no desenho tático. E durante os jogos, ele realmente fez as alterações e algumas que não deram certo. Mas não só o Tite falou aí, né? Em rever o planejamento, inclusive colocando mais minutos os jogadores titulares, o time principal, para pegar mais ritmo. Então ele fez a meia-culpa dele. Eu acho que os principais jogadores desse time também tem que fazer. Fabrício Bruno tem que voltar a jogar bola, com humildade, com seriedade, sabe? Tem que voltar a jogar bola. O Matheus Pereira, eu tava falando aqui, que ele tem tudo para ser top 3 de salário do Brasil, não é isso? Então ele tem que ter só top 3 de jogador no Brasil. Ele tem que pegar a bola no clássico e resolver. Ele tem que pegar num jogo complicado como é jogar contra o Botafogo lá no tapetinho e resolver. Como fez o outro camisa 10 do outro time, o Montoro lá. Sabe? Então, esses caras tem que chamar, pô. Porque senão fica uma coisa de maluco, o Cirilo. O cara fala assim, não, eu quero ganhar 3 milhões. Tudo bem. Você produz pra 3 milhões? Não, eu sou o melhor zagueiro do Brasil. Quem que te falou isso, meu amigo? Te enganaram, hein? Te enganaram. Ah, não, eu valho 40 milhões. Opa! Então, acho que estão os pezinhos no chão. Porque a verdade é o seguinte, ô Cirilo, que é uma verdade dura, inclusive. O Cruzeiro fez uma temporada de 25 muito boa. Muito boa. Ganhou o quê? O que o Cruzeiro ganhou? Então calma, pessoal, calma, conquista, pra você virar, o Fabrício tá aqui, pra você virar ídolo, você tem que conquistar, conquista um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, ganha agora o Mineiro que tá aí, é viável, sabe, chega na final da Libertadores, mas senão fica uma coisa de maluco, meu. Então, pezinho no chão, todo mundo... O Tite, a gente viu a entrevista dele, pé no chão, levantando a mão e assumindo a culpa dele. Então, acho que é todo mundo colocar os pezinhos no chão e jogar mais e ficar, sabe, calçar a sandália da humildade. Essa informação do Fabrício Romano, tá? Como fecha acordo para contratar Kaique do Cruzeiro como novo lateral esquerdo, tudo acertado entre os clubes, 10 milhões de euros, mais 2 milhões de euros de taxa adicional, acordo verbal alcançado hoje, com etapas formais a seguir, etapas formais, troca de documentos. Eu perguntei para uma pessoa do Cruzeiro, o Fabrício Romano raramente erra, né? Ele dá uns tiros bem certeiros, a fonte dele deve ser muito poderosa. E seguramente uma das fontes dele não é o pai do Rony. Se for, ele engana todo mundo. Então é o seguinte, 2 laterais, se vender 2 laterais, eu vou pegar minha arma e vou lá para a porta.
Ô, Gagi, a gente tem que falar de muitas coisas nessa situação, né? Primeiro, o Cruzeiro, ele precisa de vender, tá? Isso aí, o Cruzeiro vive essa condição que vive hoje de ter o time competitivo que tem, de ter reestruturado os contratos de Caio Jorge, Matheus Pereira e trazido o Gerson. Isso não tira a situação do Cruzeiro necessitar vender. Mas o Cruzeiro também necessitava vender quando recusou proposta do Zenit pelo Jonathan Jesus, de 10 milhões de euros, e quando também recusou a proposta pelo Caio Jorge, que chegou até 35 milhões de euros. O que eu preciso, o que eu acho, assim, o que eu quero entender, e tenho certeza, ontem eu já falava que a respeito da venda de Rian e Cauã, eu esperava um posicionamento do Cruzeiro, seja através do Spindel, do Joaquim Pinto, do próprio Pedro Júnior, enfim, a respeito dessas movimentações, mais ainda se caso a contratação, a venda do Kaique se concretizar. A gente está falando da venda de um lado inteiro do Cruzeiro. De um time que quer se manter forte nessa temporada. Mas o Cruzeiro já deve ter algum lateral esquerdo mapeado no mercado. Tá, mas um lateral que vai chegar, o Kaique seria uma venda imediata, até 2 de fevereiro, como quer resolver isso? Porque as inscrições no futebol italiano vão até 2 de fevereiro, isso aí é a próxima segunda, então essa situação vai ser resolvida. O Cauã Prats vai embora apenas no meio do ano, mas o Cruzeiro teria que fazer chegar um novo lateral. E, exemplo, um lateral que está no radar do Cruzeiro, que é o Cuiabano. O Nottingham Forest não aceita negociar esse lateral por menos de 10 milhões de euros. Então, a gente está falando assim, lembrando, muita gente, é para pagar a venda do Gerson. Então, lembrando que não foi à vista que o Cruzeiro pagou. Se é isso, as pessoas do departamento de futebol do Cruzeiro têm que vir e falar a público, especialmente para o seu torcedor. Que se tem um torcedor que não tem problema de confrontar-se com realidades difíceis, é o torcedor do Cruzeiro. Mas ele precisa de ser confrontado com a verdade, de ser confrontado com o que realmente está acontecendo. Por conta da reestruturação de contrato do Caio Jorge e do Matheus Pereira, abriu-se uma necessidade e diante das possibilidades o Cruzeiro precisou vender agora. Tudo bem, eu não concordo, eu acho que é um erro crasso se acontecer a venda de 2 laterais esquerdos, ainda que os 2 não deixem o Cruzeiro ao mesmo tempo, ainda que o Cruzeiro tenha mobilizado e esteja mapeando o mercado. E assim, só para finalizar, o Cruzeiro, sabemos que nenhum dos outros, existem 2 clubes no Brasil que estão no mesmo patamar de capacidade de vendas, Palmeiras e Flamengo. Mas quando eu olho e vejo 24 milhões possíveis, que a gente está tratando aqui da venda dos 2 que está muito próxima, pensando que o Wesley do Flamengo, com todo respeito ao Wesley, foi vendido por 25 milhões de euros, então ainda o Cruzeiro não conseguiu romper aquela barreira que deseja, de fazer vendas por valores mais importantes, HG. Só lembrando que o primeiro momento, ou o primeiro movimento do Como ou do futebol italiano vir ao Brasil e colocar esses valores para o Kaique veio em novembro do ano passado. O Guilherme Souza trouxe para a gente a informação desses primeiros contatos já se aproximando ali no meio de novembro, meados de novembro, e isso já tinha sido passado até para o próprio Leonardo Jardim. Então, o que eu imagino, fazendo um exercício de imaginação, o Cruzeiro já trabalhava com a possibilidade da saída do Kaique. Em dezembro, um pouco antes, né, Valor? Começou os representantes do Borussia acompanharem jogos aqui do futebol brasileiro e até levar um representante ao Mineirão para acompanhar o Cauã Prats. Então, chega o mês de janeiro com 2 grandes propostas à mesa do Cruzeiro por 2 ótimos laterais. Então, eu acredito, eu quero acreditar nisso, que o Cruzeiro já tinha esse pensamento no planejamento para o ano de 2026. Então o Cruzeiro já trabalhava com a possibilidade de 2 grandes laterais, um extremamente promissor, o outro já uma realidade, que é o caso do Kaique, que é uma realidade. Então o Cruzeiro trabalha com essa possibilidade para o ano de 2026. E situações de alto investimento, quando eu falo investimento, o Cruzeiro fez altos investimentos, Breno, Rep, Valu, Everton, na permanência do Matheus Pereira, fez um grande investimento na permanência do Caio Jorge e um super, hiper, mega Thunderbolt investimento, que é a contratação do Gerson. Mesmo não tendo pagado tudo à vista, o Cruzeiro já faz
investimentos a longo prazo. Então, isso é natural no futebol, como o Valor muito bem colocou. As vendas vão acontecer, precisam acontecer. O problema é o time. Perder 2 grandes laterais em um intervalo de 6 meses. Elton, mas o Valu colocou muito bem, o HG. Eu acho que o problema também é o torcedor do Cruzeiro entender qual é a mensagem que a diretoria quer trazer. Porque a gente bateu aqui o tempo todo que essa contratação do Gerson é uma resposta para o mercado mostrando que o Cruzeiro quer. Negar o Flamengo várias vezes é uma resposta para o mercado mostrando que o Cruzeiro quer. Mas a resposta continua valendo, né? Continua, mas se você libera os 2 laterais agora, isso também... Então, o problema se enfraquecer. Então, o problema é o time, é o que eu tô Breno. falando. Você se enfraquecer agora, mostrando que o tempo todo você buscou reforços, você manteve quem está aqui para buscar um campeonato brasileiro, e a gente está vendo que o Tite está tendo uma dificuldade agora ainda de arrumar esse time, cara, isso para o torcedor ele precisa de entender qual que é a situação. É porque está dentro do planejamento do ano passado? Então, se isso for verdade... Eles vão anunciar paralelo, então, um outro lateral. Um grande lateral. Porque se perde o Atlético, perde o Arana e vem o Lopes. Vamos lá, só um raciocínio rápido aqui. E a gente falou disso hoje mais cedo na rádio. O Cruzeiro está encaixado, o Kaique é titular absoluto, e o Valu falou Eu não acho os valores bons, tá? Eu também não acho, não. Do lateral mais regular do ano passado. Tá certo? Sim. Aí o Borussia vem cá e te oferece 12,5 pelo reserva. 10 mais 2 de bônus pelo titular, que é jovem também, mais velho do que o reserva, mas é jovem. 10 mais 2 de bônus não me parece ser um bom negócio. Então, se o Cruzeiro fechar de 10 mais 2 de bônus para o Kaique e 12,5 para o Cauã Prates, não me parece, de fato, tô com o Wesley foi vendido por 25, HG. É isso aí. Eu sei que o Flamengo e o Palmeiras estão no... 2 laterais, um titular absoluto da terceira força do futebol brasileiro. E um reserva que o Borussia quer por um valor inferior ao Wesley do Flamengo é duro. E só uma coisa, se acontecerem as 2 transferências, um sentimento, uma opinião que eu tenho. O Cruzeiro quis. O Cruzeiro necessita valor. Isso aí eu sei, todo mundo sabe. É diferente. O Cruzeiro necessita também o Cruzeiro já necessitava quando chegou a oferta para o Jonathan Jesus. O Cruzeiro já necessitava também quando chegou a oferta pelo Caio Jorge. O Cruzeiro necessita. Existem aportes anuais pesados para serem feitos pela família Lourenço, repetindo mais uma vez, o Cruzeiro só tem a condição que tem hoje porque ele caminha com essa situação. Daqui a 7, 8 anos, o planejamento da família é que ele caminhe menos com essas situações. Então, ele já necessitava. O que eu acho que o torcedor tem o direito de saber é porque, por exemplo, aqui não vendemos o Jonathan Jesus, mas escolhemos vender 2 laterais agora por 3 pontinhos. E isso é somente de dentro do Cruzeiro, a menos que alguém consiga apurar essas informações, que a gente tem como ficar sabendo, mas especialmente é para trazer uma transparência para o torcedor, algo que até então é sempre muito falado, é sempre muito feito na gestão do Pedro Lourenço. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!